perderam para o benchmark no horizonte de 10 anos. Mas calma que começa a piorar. Apenas 30% desses produtos... Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu fiquei bastante relutante para fazer, porque eu sei que é um tipo de vídeo que as pessoas sentem um pouco de dor, já que é um vídeo que mostra uma realidade que as pessoas não querem ouvir. Eu já comentei sobre isso num vídeo passado, falando que muita gente está pagando para perder dinheiro. Então eu fiquei um pouco relutante para fazer esse vídeo aqui, mas eu vou fazer e aí vocês tirem suas próprias conclusões. E antes da gente continuar, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like maroto e vamos lá para o vídeo. Então essa reportagem fala que apenas uma classe de fundos, isso aqui são fundos de investimento, superou o seu benchmark, ou seja, o seu índice de relação em 2024. Vamos lá. Esse estudo é um estudo do SPIVA, que é um estudo semestral que mede a performance de gestão ativa dos fundos de investimento. Então existe um órgão que mede a performance dos fundos de investimento. E aí aqui ele fala já na manchete que só uma classe superou o benchmark. Só que é o seguinte, em um ano específico, tá bom? O ano passado. Então aqui a reportagem já começa passando um certo pano, né? Falando que as altas taxas de juros de 2024 facilitou para que os fundos de investimentos ligados à renda fixa tivessem resultados melhores do que os benchmarks. Então a reportagem já está falando aqui que o que ajudou isso foi a alta taxa de juros e que foi só em 2024. A reportagem já está falando isso. E aqui a reportagem fala que apenas 30%, estou arredondando, tá? Apenas 30% desses produtos que investem em dívida, ou seja, renda fixa, dívida corporativa, que seria o crédito privado, e dívida pública, não superaram o índice de referência no ano. Significa que somente 30% dos fundos não conseguiram superar, ou seja, 70% dos fundos se deram bem. Por causa do quê? Das altas taxas de juros. Então, mesmo você sendo ajudado por altas taxas de juros, ainda assim 30% dos fundos não conseguiram sequer superar os seus benchmarks. Mas calma que começa a piorar. Então aqui a reportagem vai falar sobre as conclusões do SPIVA, que o SPIVA é um estudo semestral e que analisa o desempenho dos fundos de investimentos e que ele é publicado desde 2002. E por que existe esse SPIVA? Para ver se uma gestão ativa consegue superar uma gestão passiva. O que é uma gestão ativa? Um fundo de investimento onde tem um gestor e uma equipe de gestão, ou seja, um monte de gente extremamente capacitada fazendo negociações. Esse bando de gente extremamente capacitada, eles deveriam conseguir superar um investimento passivo, ou seja, um índice normalmente, que seria o próprio benchmark. Por que uma gestão passiva? Porque essa gestão não fica um monte de gente comprando e vendendo e negociando. Você simplesmente coloca lá o seu dinheiro e esse fundo, por critérios específicos e matemáticos, ele vai comprar e vender determinado tipo de produto que se enquadre nas suas especificações. Ou seja, muito mais simples do que uma gestão ativa que depende de um monte de gente estudando e tal. A gestão passiva, você só tem alguns dados e se o título ou o ativo preencher aqueles requisitos, o fundo compra. Enquanto não preencher, o fundo vende. E é simples assim. E que esse estudo do SPIVA tem mostrado um histórico que joga contra os gestores de fundo pelo mundo. A gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de mundo. E é claro que o mercado brasileiro não é uma exceção. Então aqui o estudo falou que os gestores do mundo inteiro enfrentaram um desafio em 2024 e que somente duas classes na América Latina conseguiram se destacar: os de renda variável no México e os nossos títulos de dívida no Brasil. Esse título de dívida seria renda fixa, tá? Então, em 2024, somente esses dois conseguiram se destacar: o México, na renda variável mesmo, e renda fixa no Brasil. Lembrando que é só em 2024. E aqui a reportagem traz que na renda variável,
os fundos brasileiros tiveram ainda mais dificuldades para entregar um retorno relacionados ao S&P Brasil BMI. A gente nem está usando aqui o S&P 500, tá? A gente está usando o S&P Brasil, que é o índice da casa, que é o índice de referência aqui para o Brasil. Então, em 2024, esse indicador aqui, esse índice caiu 8% e o Ibovespa caiu 10%. E o mais legal é que 83% dos fundos não conseguiram bater esse desempenho. A gente não está falando de um desempenho de subir 10%. Aqui, ó, o Ibovespa caiu 10% e ainda assim 83% dos fundos conseguiram cair mais do que isso aqui. Já na janela de longo prazo é pior. Então tá aqui, ó, o Spiva mostra que todas as categorias de fundos do México, Brasil e Chile perderam para o benchmark no horizonte de 10 anos. Todas as categorias de fundos de investimento, perderam para o benchmark num período de 10 anos. Todas. O que isso significa? Que todos os fundos de investimento perderam por uma coisa simples. Então aqui ele fala que os retornos absolutos, 93% dos fundos brasileiros de renda variável ficaram abaixo do índice de referência nos últimos 10 anos. Aí fala dos fundos de large cap, fundos de mid cap, 80% ficaram abaixo, 85% ficaram abaixo dos de mid small caps. Ainda a reportagem traz que os fundos de renda fixa, em curto prazo, eles desenvolvem melhor, mas em 10 anos, praticamente 93% dos ativos perdem para o benchmark, assim como quase 95% dos fundos voltados a títulos de renda pública perdem para o benchmark. Então assim, pessoal, basicamente o que acontece? Você coloca o seu dinheiro no fundo de investimento e você tem 93% de chance de dar errado, ou 7% de chance de dar certo. E se der certo, você vai ter que pagar o salário dessa galera e mais as comissões que a gente já viu num outro vídeo passado, que chegam a 20% do que superar o benchmark. Ou seja, se de repente esse pessoal fizer o trabalho dele bem feito, você vai ter que pagar uma comissão maior ainda. Na minha concepção, é muita dor de cabeça, muito custo para pouco retorno e muito risco, né? Porque qual é a chance de você estar dentro desses 7%? Ou seja, via de regra, você vai pagar para um gestor perder o seu dinheiro. Basicamente é isso que esse estudo fala, que a grande maioria das pessoas está pagando para um gestor perder o dinheiro delas. É lógico que aquele seu influenciador de finanças não quer que você saiba disso. Aquele cara que está vendendo curso, aquele cara que está vendendo uma comunidade, não entre aqui na minha comunidade, compre o meu curso. Ele não quer que você saiba disso, porque ele está te vendendo um sonho, ele está te vendendo uma esperança. E esperança vende bem no Brasil. A verdade é que 93% desses fundos não conseguem bater o benchmark. E a gente está falando aqui de pessoas altamente capacitadas, pessoas que estudaram para estar ali naqueles fundos, pessoas que sabem muito bem como funciona a renda variável, e mesmo assim essas pessoas, mesmo com todo esse estudo, não conseguem bater o benchmark. Ainda bem que as pessoas estão acordando, porque a matéria ainda traz aqui, ó, que a sobrevivência dos fundos diminuiu consideravelmente. Ou seja, esses fundos de investimento, eles não estão conseguindo mais captar dinheiro, e as pessoas que estão dentro dos fundos estão saindo dos fundos. Por quê? Porque eles não estão conseguindo fazer uma coisa simples, que é bater o benchmark. Alguns influenciadores de finanças, eu já vi isso, meio que na surdina, eles comentam sobre o benchmark e comentam que é difícil bater. Mas ainda assim eles continuam vendendo os cursos deles, porque lógico tem gente comprando, e eles comentam sobre o problema, mas não dão a solução. A solução é você aplicar o dinheiro no benchmark. Se eles não conseguem bater o benchmark, você fica no benchmark. É bem simples. Então aqui a reportagem traz que 92% dos produtos de renda variável sobreviveram em um ano. Ou seja, 7, alguma coisa por cento aqui fechou. Em 3 anos são 77%. E em 10 anos só sobreviveram 35% dos fundos. Ou seja, 65% dos fundos fecharam. A gente está falando aqui de produtos de renda variável. Mas a mortandade na renda fixa é ainda maior. Então aqui eles falam que os fundos
estudos que compram títulos de dívida corporativa, só 20% sobreviveram nos últimos 10 anos. Então a gente percebe que muita gente está acordando, mas ainda falta muito. E esse é um dos motivos que eu não sou muito fã de fazer esse tipo de vídeo, porque mostra uma realidade que as pessoas não querem saber. As pessoas gostam de ficar lá comprando açõezinhas, porque o influenciador XYZ falou, porque essa ação é boa e tal. Esse pessoal está ganhando muito dinheiro com isso, fora os produtos que eles vendem, e as pessoas estão presas nisso. A verdade é que a liberdade é muito mais fácil do que o que eles pregam. Na verdade, o que eles não querem é a liberdade, né? Porque quanto mais clique eles ganham, mais dinheiro eles ganham. Mas cada um é cada um, e a gente segue com o nosso trabalho aqui. O nosso trabalho é para que a gente evolua como pessoa e não fique dependendo desse tipo de situação. A gente precisa evoluir na nossa mente, nas nossas finanças e na nossa saúde. Todo o resto é muito mais fácil. E aí, pessoal, vocês sabiam desse estudo do Spiva? Sabia que existia isso aqui? É um estudo semestral, então a cada 6 meses eles divulgam o resultado. É fácil de achar, só digitar Spiva no Google lá que vai achar. Pega Spiva Global que vai mostrar os fundos do mundo inteiro. E aí, se você sabia ou se você não sabia, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e até o próximo vídeo.